Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Biopod. Hoje a gente trouxe duas convidadas super queridas. A Amanda, ex-aluna aqui da faculdade. A Luana também, ex-aluna aqui da faculdade. E hoje a gente vai unir tecnologia com ciência. Então a gente vai ver um pouco mais sobre bioinformática, o que é esse campo que não é tão novo assim, mas que vem crescendo cada vez mais. Então a gente vai falar um pouco com elas. Eu gostaria de pedir para que vocês se apresentassem um pouco melhor, falassem o que vocês estão fazendo. Oi, pessoal. Meu nome é Luana. Eu sou biomédica, formada aqui pelo Unisalesiano. Me formei no final do ano passado, 2024. E durante a minha graduação eu tive a oportunidade de participar de uma iniciação científica no Laboratório de Epigenômica da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp. E foi assim que eu descobri a bioinformática, que eu me familiarizei com essa área. E por isso hoje eu sou aluna de mestrado, sobre orientação da professora Flávia Lombardi Lopes. E continuo nessa área e agradeço a oportunidade pelo convite da professora Bia por me convidar aqui, porque para mim é uma honra participar com vocês nesse podcast e conversar um pouquinho sobre a bioinformática. Bom, meu nome é Amanda de Oliveira Furlan. Eu comecei a carreira, de bioinformática pela iniciação científica, vamos dizer assim. A iniciação científica eu fiz aqui no Unisalesiano mesmo. Eu sou formada pelo Unisalesiano, fiz engenharia de bioprocesso, ou conhecido como biotecnologia, né? Um curso que, infelizmente, aqui não existe mais, mas eu recomendo alguém fazer, que é muito bom. E depois eu segui para o mestrado na Unesp de Veterinária, aqui de Araçatuba. E agora eu estou no doutorado na Unesp de Veterinária de Araçatuba, trabalhando com bioinformática. Então, faz 6 anos que eu estou trabalhando com bioinformática e cada dia mais eu me apaixono pela essa área. É muito legal, né? A bioinformática. E vocês já imaginavam que vocês trabalhariam com essa área? Vocês já conheciam a bioinformática? Ou foi uma coisa que vocês descobriram na época da iniciação, durante a faculdade, foram gostando e seguiram nessa área? Essa é uma história muito legal, porque quando eu fui procurar a professora Flávia Lombardi Lopes, né, que é a nossa orientadora, eu cheguei para ela e falei assim: olha, professora, eu gostaria muito de trabalhar com a senhora, com genética, mas eu não quero mexer com computador. E aí ela virou para mim e falou assim: bom, você vai ter que superar esse seu trauma, porque não tem como a gente separar a genética da bioinformática. E aí, daí por diante, eu comecei a me apaixonar pela bioinformática, porque sempre era a bioinformática que me salvava. Sempre eu voltava para a bioinformática. E hoje eu brinco até com a Luana. Se você me dá uma opção, você quer fazer bancada ou você quer fazer bioinformática, o que você prefere? Eu falei, eu prefiro fazer bioinformática. A Lu também? Eu confesso que eu nunca me imaginei nessa área da bioinformática, mas quando eu comecei na graduação, eu já sabia e tinha certeza que eu queria seguir a área da genética. E aí foi como a Amanda falou, para mim a bioinformática, ela é como se fosse um brinde da genética. Então, para mim, ela veio no pacote ali para eu conseguir entrar nessa área. E hoje, é igual a Amanda falou também, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amei muito essa parte da bioinformática e pretendo continuar nela. Muito legal. Gente, e assim, para quem nunca ouviu falar, para quem tá super perdido, o que vocês estão falando, suas doidas? O que é uma bioinformática? O que é a bioinformática, assim, de forma resumida? Eu fiquei pensando bastante como explicar para alguém sobre isso, né? De uma forma bem simples. E aí eu gosto de pensar assim, imagina que você tem um quebra-cabeça, com várias pecinhas para encaixar. E aí, como você vai fazer isso de forma manual, você vai demorar muito para conseguir olhar a nossos olhos, vamos dizer assim. E aí a bioinformática nada mais é do que uma ferramenta, várias ferramentas que você vai usar, que te ajudam a escolher o melhor caminho e vão te ajudar a filtrar para no final você ter alguma coisa. Mas não significa que aquilo tá 100% certo ou aquilo... eu cheguei no final, então quer dizer que isso é o resultado final. Mas, na verdade, são caminhos que você vai usando para isso. Então, a bioinformática nada mais do que uma análise com a biologia junto. Então, dessa forma, você consegue escolher caminhos mais fáceis e mais rápidos, né? Então, algo que demoraria, sei lá,
talvez 3 meses olhando, você consegue fazer com a bioinformática, às vezes, em 2 dias, né? Então, acelera muito, facilita muito a nossa vida e a gente consegue avançar cada vez mais na ciência. Basicamente, o bioinformata, ele faz análise ali de dados biológicos, só que no computador. Então, como a parte da genética, a gente trabalha com dados muito grandes, de genômica, transcriptômica, proteômica também, a gente não teria tantos recursos assim na bancada. Então, a gente vai para o in silico, que é no computador, e ali a gente consegue fazer análises muito boas usando os softwares, enfim. Otimiza o tempo, né? Que Exatamente. se fosse fazer todos os testes possíveis na bancada, questão de custo, de tempo, demoraria muito mais do que você predizer antes de forma tecnológica, né? Bioinformata. Sim. Muito legal. E qual área da bioinformática, assim, quais as principais áreas que vocês acham que se encaixam na vida do biomédico? Falando para os telespectadores do Biopod. Bom, essa é uma pergunta que a Luana do futuro pensa bastante, porque eu estou no mestrado ainda. Mas como biomédicos bioinformatas nessa área, a gente pode estar trabalhando em empresas privadas, analisando pipelines, otimizando ali aquelas pipelines onde essas empresas recebem informações genômicas muito grandes. Então, a gente tenta otimizar de forma mais rápida para essas análises saírem mais rápido. Além de trabalhar em empresas privadas, hoje em dia é possível também trabalhar em laboratórios, hospitais. Antigamente não era tão assim grande a contratação, mas hoje em dia é uma área que vem crescendo bastante, e principalmente na pesquisa clínica. A pesquisa clínica é onde a gente pode estar trabalhando como bioinformata, desenvolver softwares para ajudar a gente nas análises de projetos, análises de pesquisa mesmo, e é onde o biomédico pode estar trabalhando também. Só lembrando que é muito mais lucrativo, assim, é muito melhor para a empresa contratar uma pessoa que é da área de biológicas, que entende de bioinformática, do que contratar uma pessoa que é da área de computação, que não tem uma base muito forte de biologia, porque ela não vai entender muito o que ela está fazendo ali. Então, para a empresa, hoje em dia as empresas elas estão priorizando contratar bioinformatas que sejam que vieram, né, da graduação das áreas biológicas, né? Então, é interessante colocar isso em destaque para a galera da biomedicina ter em mente uma área ali que ela pode seguir, que não é impossível, não é difícil. Que Exatamente. Inclusive, eu já trabalhei com uma pessoa que era só da parte de TI, né? Só entendia de informática. Então, toda vez que ele ia começar a analisar os dados, ele perguntava: o que você quer da parte da biologia aqui? O que eu tenho que buscar? Então, se você tem os dois conhecimentos, conforme você vai fazendo ali as análises, você chega no final e fala assim: bom, na biologia isso não tem sentido. Ou eu usei a ferramenta errada, ou eu usei o filtro errado. Eu acho que eu vou ter que refazer, né? Sim. Então, é muito bom juntar as duas, né? As duas disciplinas, e você consegue ir mais longe, realmente. Porque para uma pessoa que é da área de biológicas, a bioinformática nada mais é que uma nova linguagem, né? Como se você estivesse aprendendo um inglês, um espanhol, alguma coisa do tipo. É uma linguagem que você vai aprender e colocar lá o script para rodar, o programa rodar para você. E aí, para uma pessoa que é dessa área, que já sabe a linguagem, mas tem que aprender lá a base biológica, função, o que é um gene, o que é um genoma, é muito mais difícil, né? Então, acho que essa área a gente tem um pouco mais de facilidade, entre aspas, né? De facilidade ali para conseguir se adaptar, né? Bem melhor. Gente, e eu queria saber um pouco também, como que é o dia a dia de vocês, assim... quais ferramentas vocês mais utilizam? Se tem alguma linguagem de programação específica que vocês utilizam mais para desenvolver a pesquisa de vocês no dia a dia ali? Essa parte, assim, geralmente se vai ouvir o que a gente trabalha é mais R, linguagem R, mais Python, mas depende muito, muito mesmo. Porque conforme eu escolhi um tema de pesquisa... Então, por exemplo, vou colocar o meu exemplo. Eu trabalho com reprodução em bovinos. Então, eu geralmente busco
outros artigos de pessoas que trabalharam com essa área para saber quais ferramentas eles utilizam para saber como eu deveria analisar meus resultados. Então, assim, eu começo aprendendo um pouco sobre R, depois eu tenho que mudar para Python, aí depois eu pego uma outra ferramenta que é mais antiga e é C++. Então, assim, é muito complicado eu falar assim, estuda essa linguagem que você vai saber tudo de bioinformática. Não é bem assim. Na verdade, eu acho que o caminho é inverso. Você começa pela área de estudo que você tem interesse, genética, alguma coisa assim. E aí, depois você começa a ler bastante sobre o artigo, né? Sobre o tema, para você poder entender onde você começa a caminhar. Mas é muito bom você saber linguagens, como posso dizer, comandos básicos no computador de Linux, que geralmente a gente fala que o Linux é a nossa salvação, muitas vezes. Uhum. E então, isso te dá um pontapé inicial, para você pelo menos saber o que você está fazendo, né? Então, acho que seria mais ou menos esse o conselho que eu posso dar, assim. No caso, o nosso dia a dia, quando as pessoas me param para perguntar, nossa, mas Luana, o que você faz no mestrado? Trabalha no laboratório? No computador? Eu falo, o meu dia é literalmente na frente do computador. Mas eu vejo a bioinformática hoje, para mim, a análise no computador, como se fosse uma análise da bancada. Então, eu tenho muitos colegas mestrandos, doutorandos, que fazem análise ali no laboratório, tem aquela rotina, mas para fazer aquela análise no laboratório, eles precisam saber qual técnica que eles vão aplicar, os reagentes. E aí, assim, não é diferente com a gente que é em sílico, né? Que é no computador. Então, a gente precisa saber quais técnicas que nós vamos aplicar ali naquela análise, como que a gente vai fazer a análise de qualidade das nossas amostras para poder estar fazendo as análises futuras. Então, assim, a bioinformática é a nossa bancada do trabalho, é literalmente o nosso computador. Uhum. E, às vezes, a gente, assim como o pessoal da bancada tem limitações de verbas, às vezes a gente também tem algumas limitações, não de verbas, porque a gente possui muitos dados públicos onde a gente pode pegar informações, amostras, né? Trabalhar, fazer pesquisa muito boa com a bioinformática, mas a gente tem limitação de lugares onde a gente pode... os hardwares, né? Os softwares, às vezes não roda, às vezes a análise ali depende de uma memória muito grande para a gente conseguir rodar. E aí, assim como aquelas pessoas que trabalham em bancada têm limitações, a gente também tem as nossas limitações, só que em sílico. Uhum. Mas a é bem internet, bacana. né? Principalmente. A velocidade. Principalmente. Tem que ter memória no computador, tem que ter HD para salvar dados. Uhum. Pensar tudo num geral. Acho que a galera não tem noção da dimensão do quanto de dados que são trabalhados ao mesmo tempo ali, né? Sim. Então, a gente tem ferramentas que são otimizadas, né? Tem um visual mais amigável para o usuário, que são os próprios sites que fornecem. Só que a maioria dos dados, na pesquisa, quando a gente trabalha, são de tela preta. Sabe aquela tela que vai piscando a letrinha branca? Começo assusta. No começo assusta. Assusta muito. Mas é isso, a gente trabalha com essa tela preta e infinitos gigas de memória ali que você tem que usar para conseguir rodar seus dados. 1 milhão de RNAs mensageiros que são retornados, enfim. Muito dado, né? Que a gente tem que trabalhar. E hoje em dia, como as ferramentas elas estão crescendo, então o pessoal está desenvolvendo mais ferramentas, isso exige mais memórias. Então, tudo está ficando muito rápido, mas para ficar mais rápido exige mais potência ali. Uhum. Então, é algo... E lembrando agora que existem, posso dizer, 2 tipos de bioinformato, né? Então, a gente tem nós, bioinformatas, que usamos ferramentas já criadas, mas existem os bioinformatas que desenvolvem as ferramentas, que facilita mais a nossa vida, né? Então, assim, agora, a complexidade para criar uma nova ferramenta também demanda muito processamento, demanda um grupo grande de pesquisa. Sim. Então, tem tudo o conhecimento isso. em linguagem de programação também tem que ser bem mais sólido, né? Exatamente. Entra aí uma matemática junto. E a próxima pergunta era uma pergunta que a Lu já respondeu. Mas, se você tiver algum outro detalhe para passar pra gente, que é se tem espaço
para os bioinformatas, né, para os biomédicos bioinformatas fora da academia, então fora da pesquisa. Questão de laboratórios, hospitais, enfim. E você já acabou respondendo que sim, que a gente tem a possibilidade de ser bioinformata e trabalhar fora. Eu não quero fazer pesquisa, eu quero realmente trabalhar numa empresa, quero ser CLT. Aí existe a possibilidade, sim, de trabalhar em hospitais, em empresas que vão pagar para uma pessoa fazer essas análises, né? Então, verificar se existe alguma variante ali naquele material que ela está trabalhando, né? Descobrir doenças, enfim, né? Principalmente internacional. Então, um biomédico que tem um inglês ali, que quer ir para fora, ou até trabalhar daqui, porque home office é possível. Mas a oportunidade de trabalhar fora como biomédico é muito grande. Sim. Só entrar no LinkedIn, você vê várias áreas, várias vagas, né, de bioinformata. E você ganha em dólar, você trabalha da sua casa e você ainda tem a possibilidade de, por exemplo, se existe alguma coisa que precisa ser feita na empresa, provavelmente a empresa paga para você para ir para lá, né? Exatamente. Então, é uma oportunidade tanto para quem quer trabalhar em casa e ganhar em dólar. Não precisa jogar, entendeu? Gente, e para os alunos que estão ouvindo e falando assim, nossa, que legal, eu quero isso para mim, eu quero ganhar em dólar e trabalhar em casa. O que vocês dão de dica, assim? Existem cursos que a galera pode começar a investir? Alguma coisa que eles podem começar a fazer já para ir se familiarizando, para ir se especializando, para conseguir seguir nessa área? Boa pergunta. Bom, a dica que eu dou para quem olhou aqui, assistiu nosso podcast e falou, nossa, gostei, quero isso. Quero trabalhar da minha casa. Já que eu sou biomédica, vou seguir vou seguir a TI ali. A dica que eu dou, primeiramente, não tenha medo de começar e errar. Porque é tudo muito difícil no começo. Não é nada fácil, porque na análise de genética a gente tem várias ciências ômicas que são muito complicadas. Então, não tem como você já começar querendo saber sobre tudo, sobre todas as ferramentas, porque são várias. Então, a dica que eu dou comece aos poucos. Hoje em dia, no YouTube, a gente tem muito conteúdo bom para aprender sobre a introdução de bioinformática, Python, R. E, principalmente, a segunda dica que eu dou estudem inglês, aprendam inglês, porque o inglês é importantíssimo nessa área, porque a maioria dos cursos, eles são na linguagem inglesa, então são todos em inglês, os cursos bons. E hoje, a pessoa que me ajudou a me introduzir na bioinformática, que é brasileira, é a Naila Soller. Ela é uma doutora que foi formada pela USP, então ela tem uma linguagem ali para ensinar muito fácil. Então, o assunto é muito complicado, mas ela ensina de um jeito muito tranquilo. E é brasileira, então, além dos vídeos do YouTube, cursos profissionais, tem o Coursera, né? Coursera é muito bom, tem bastante cursos profissionalizantes. Só que esse é em inglês, todo em inglês. Por isso que eu falei que o inglês é muito importante nessa área. Não só pela oportunidade... Desculpa, amiga. Não só pela oportunidade de você poder conseguir um emprego internacional, né? Uma vaga internacional, o inglês é importante. Mas até os comandos que a gente dá, né? Exatamente. A maioria tem o fundo de inglês, né? Da língua inglesa. Então, você vai dar um comando para você cortar um arquivo, você vai escrever lá, dar o comando e cut. Então, assim, a maioria dos comandos que a gente vai dar é em inglês também. Então, acaba sendo importante você ter uma noção do que você está fazendo ali, né? Exatamente. Eu acho que é basicamente isso mesmo que a Luana comentou, né? Então, você vai começar do zero ali, olhando alguns cursos básicos de bioinformática. Mas você vai perceber mesmo que você vai desenvolvendo conforme você escolhe mesmo um campo de pesquisa, né? Então, você vai ficar muito bom naquilo. Então, aí você vai percebendo isso que... agora dessa parte aqui eu já
já peguei o jeito, consigo fazer, né? Aí Então, pode tentar e seguir para outras áreas. isso aí. Até porque, igual vocês falaram, existem as áreas das ômicas, né? Então, tem a área que eu vou trabalhar com genoma, tem a área que eu vou trabalhar com transcriptoma, e as análises vão mudando. E eu percebi bastante isso quando eu pulei do doutorado para o pós-doc, que eu mudei de genômica para transcriptômica. E muda completamente as análises, tudo que você precisa fazer. Então, não adianta nada você, por exemplo, vou aprender os comandos e vou aprender as coisas para fazer bioinformática de proteômica. E aí, chegar lá, você vai ter que trabalhar com dados genômicos, você vai ficar, gente, o que eu vou fazer com isso aqui? Exatamente. Então, muda focar, por exemplo, eu quero trabalhar com genômica. Então, eu vou aprender ali as ferramentas que eu preciso para genômica. Então, isso já é um passo legal e facilita a vida ainda, né? Isso. Se Porque especializar em uma área só, porque aí nessa área você fica expert. E aí tentar saber o básico das outras áreas. Mas o mais importante é ter uma área como base. Foco ali, né? E eu gostaria de perguntar para Amanda, porque a Amanda ela tem experiência internacional. Então, agora, durante o doutorado, ela foi para fora, ela foi para a Austrália fazer um período que a gente chama na pesquisa, que é de sanduíche. Então, ela foi para lá. Eu gostaria de saber, amiga, o que essa experiência internacional te trouxe de retorno? O que você conseguiu fazer de diferente, aprender de diferente, relacionado à bioinformática, que você conseguiu trazer para cá, para o laboratório? Essa é uma pergunta muito boa. Porque eu costumo dizer que a Amanda antes da Austrália é a Amanda diferente que voltou da Austrália, né? Então, eu posso dizer assim que antes de ir para lá, eu estava morrendo de medo, porque eu falava assim: nossa, eu estou indo para fora do país e o pessoal deve ser muito bom em pesquisa. O que eu vou contribuir para eles? O que eu vou apresentar para eles? E aí, a minha surpresa foi que quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com outros professores que também trabalhavam com transcriptoma, que é a mesma área que eu trabalho. E a gente começou a conversar de igual para igual. Então, assim, eu falei, nossa. Aí eu faço essa propaganda que eu faço, né? Parecendo que eu tô puxando sardinha pro Brasil, mas nós fazemos pesquisas boas. Nós somos... Assim, não falo que você não tem que ir para fora do país. Você tem que ir para fora do país porque você tem que ver, né? O pessoal lá fora, eles nos veem, tipo assim, como... Nossa, o brasileiro trabalha muito bem. E por conta disso, eles foram me abrindo mais oportunidades. Eles me deram a oportunidade de falar o que eu pensava. Eles me trataram realmente como uma pesquisadora. E eu pude colocar minhas opiniões. Olha, eu acho que aqui deve sinalizar dessa forma. Isso é dessa forma que eu faço. O que vocês acham? E eles sempre me ouviam, né? Então, assim... Eu voltei com uma autoestima muito diferente, porque às vezes você fica fechada num lugar assim, você fala, nossa, mas será que o que eu tô aprendendo aqui realmente está valendo a pena? Será que eu não tô perdendo tempo aqui, né? E aí, quando você vai para fora, você começa a participar de outras linhas de pesquisa, você começa a conversar com outros professores, você descobre, não, o que eu tô fazendo aqui faz diferença, né? Eu estou conseguindo contribuir um pouquinho, assim, pra ciência. Sim. Né? Então, essa foi a minha experiência. Muito legal. E pra Lu... Lu, você entrou agora, né? Você saiu da graduação e já entrou no mestrado. Então, o que você acha? O que você tem, assim, para falar pra gente sobre essa sua experiência? Como que foi esse processo? Você fez alguma coisa para te auxiliar nesse processo também, de sair da graduação e já entrar no mestrado? Então, na verdade, essa passagem já da graduação para o mestrado não foi tão impactante assim, porque eu já havia realizado a iniciação científica no mesmo laboratório que eu estou fazendo o mestrado. Então, a princípio, assim, o baque não foi tão grande. Mas eu notei que da iniciação científica para o mestrado ele te exige um pouquinho mais de responsabilidade. Então, você tem o seu projeto de pesquisa, é o seu projeto, é você por você. É claro que a gente tem a ajuda das nossas colegas do laboratório. Lá no laboratório de epigenoma, nós se ajudamos bastante. Mas é o seu projeto, é você que tem que ir atrás. Então, exige um pouquinho mais de responsabilidade, de conhecimento. Então, a gente tem que se aprofundar muito no nosso tema. E, por exemplo, na iniciação científica, eu trabalhei com um tema X. E no mestrado,
fase eu já estou trabalhando com outro tema. Então, são outras ferramentas que eu estou tendo que estudar para conseguir fazer minhas análises. Então, isso demanda tempo, demanda ali um pouquinho mais de você. Mas o que me ajudou mesmo a me ajeitar ali nesse meio foi fazer cursos. Eu assisto muito vídeo no YouTube, porque tem muito vídeo de qualidade lá, gratuito. Então, isso me ajuda bastante. O que me ajuda também é os fóruns. Existem muitos fóruns de bioinformática e lá o pessoal vai mandando as dúvidas. Então, às vezes, a mesma dúvida que ele teve é a mesma que eu tô tendo agora e ali eu já consigo resolver o meu problema. E é assim que eu tô seguindo. Você fez um curso da USP também, né? Isso, participei do curso de verão de bioinformática da USP. É incrível e, realmente, participar de workshops, cursos de verão, isso enriquece muito, porque ali a gente consegue ver o que está acontecendo, o que eles estão usando, que ferramentas atuais eles estão usando. Porque, é como eu disse, cada ano vão surgindo novas ferramentas. Mas, cursos, workshops, participem muito de workshops, porque lá você faz muito network e conhece o que está acontecendo na atualidade. Então, gente, o nosso podcast está chegando ao fim. Mas antes, eu queria perguntar para vocês se vocês têm, assim, uma dica rápida para os alunos que têm interesse em seguir nessa área. Então, assim, uma dica que vocês dão. Bom, eu que comecei por agora, talvez poderia dar uma dica com mais propriedade. Não tenham medo de começar. É muito difícil no começo, mas não tenham medo. Gostei muito dessa área de bioinformática. Gosto muito de DNA. Tenta estudar genômica. Nossa, gostei muito de RNA. Tenta estudar transcriptômica. Mas, assim, o importante é você não ter medo de começar e querer aprender. Porque é uma coisa que você vai fazer no seu cotidiano, todos os dias. Então, você vai precisar ter força de vontade para aprender. Ter ali querer mais, querer aprender mais. E, novamente, o inglês. A dica. Façam cursos. Façam cursos. Acho que a minha dica vai ser... Não é um bicho de 7 cabeças. O nome é assustador, às vezes, mas existem muitas ferramentas. Hoje, a inteligência artificial ajuda bastante, por incrível que pareça, o ChatGPT. Mas existem várias pessoas que trabalham com isso, existem vários sites que você pode jogar sua dúvida lá, o pessoal vai se ajudando e a gente consegue fazer pesquisa de ponta. Né? Então, acho que essa é a minha dica. Não tenha medo de começar o desconhecido, né? Igual a Lu falou, não tenha medo. Gente, então, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Vim aqui para compartilhar a história de vocês, essa área super legal que é a bioinformática, que muita gente tem medo. E saber também que vocês saíram daqui da faculdade, do Unisalesiano, para o mundo. Então, muito obrigada por terem aceitado. A gente que agradece. Nós agradecemos o convite. Gente, esse foi mais um Biopod. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.